Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Palavras de Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Meu querido amigo, minha querida amiga, Jesus nos ensina que a felicidade consiste em ser, não em ter. Ter, não poucas vezes, produz dor de cabeça, produz briga, produz contendas, produz dor, sofrimento. Jesus nos ensina a importância do ser. Quando cuidamos do ser, quando buscamos poli-lo, burilá-lo, com a graça de Deus, com a luz de Deus, com a direção, a orientação do Espírito Santo do Senhor, aí é que experimentamos uma vida feliz. Assim é que somos felizes e verdadeiramente abençoados. O Senhor Jesus Cristo estabelece o seu ensino, o Senhor Jesus Cristo ensina a partir de si mesmo, a partir da palavra de Deus, da Tanar, do Antigo Testamento, da Bíblia da Igreja primitiva. E o Senhor Jesus Cristo ensina pensando também nos seus discípulos. Então, para compreendermos os ensinos de Jesus, precisamos entender esse ensino com base na própria vida de Jesus. Jesus não está ausente da sua fala, não, do seu ensino, ele está presente. Ele está falando de si mesmo. Ele é o pobre de Deus. Quando ele se oferece, se apresenta para ser batizado, se apresentando como um pecador, como um homem falho, é um exemplo para nós. E ele é este pobre de Deus, que com a sua pobreza somos enriquecidos, como escreveu o apóstolo Paulo, quando ele morre na cruz do Calvário. Ele morre por nós, ele morre como um pecador em nosso lugar. Então ele é este pobre de Deus, que é abençoado. E na verdade é ele que chora por nós. Ele sofre por nós. Ele é um homem de dores. Ele chora diante de Jerusalém porque Jerusalém está perdida. Ele chora prestes a ressuscitar Lázaro. E agora ele se apresenta dizendo: felizes os mansos. Ele é o manso. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, quando Jesus fala da felicidade da pessoa que é mansa, ele está falando de si. Mas ele está falando também com base no Salmo 37, quando o salmista diz que bem-aventurado é o manso, porque ele herdará a terra. Sim, a palavra grega para manso, que nós encontramos no texto da Septuaginta, lá no Salmo 37, é a mesma palavra para manso aqui em grego, no Novo Testamento grego, em Mateus capítulo 5, versículo 5, praus. Esta mesma palavra que nós encontramos lá em Números, no capítulo 12, quando Moisés é provocado, sua ira, e por parte do seu irmão, da sua irmã, mas ele reage com mansidão, e o escritor bíblico diz lá na Torá, lá no livro de Números, que Moisés era um homem muito manso, o mais manso que havia na terra. Então, os ensinos de Jesus, meu querido amigo, minha querida amiga, têm suas raízes na sua própria vida. Tem suas raízes na Tanar,
na Bíblia da igreja primitiva, no Antigo Testamento. E quando Jesus ensina também, ele está pensando em você e em mim, nos seus discípulos, nos seus seguidores. Nós precisamos seguir o nosso Mestre. E aqueles que têm Jesus como Salvador, como Senhor, como Mestre, precisam mergulhar nesses ensinos de Jesus e buscar a viver estes ensinos. Mas não podemos vivê-los sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 23, aprendemos que o fruto do Espírito é mansidão. Mesma palavra, praus, que encontramos aqui no texto de Mateus capítulo 5, versículo 5. A mesma palavra que encontramos na Septuaginta, a Bíblia, a tradução da Bíblia hebraica do Antigo Testamento para o grego antes de Cristo. Então os judeus que traduziram o Antigo Testamento hebraico para o grego usaram lá na palavra mansidão, manso. O manso herdará a terra, lá do Salmo 37, é a mesma palavra praus que encontramos aqui no texto grego. E quando fala de Moisés, é a mesma coisa. Ah, meu querido amigo, como nós precisamos confiar em Deus, entregar o nosso caminho, o nosso destino, a nossa fala, as nossas ações e reações nas mãos de Deus. Vivermos não no nível animal, não no nível do cidadão da terra, deste mundo, que paga olho por olho e dente por dente. Não, mas vivermos no nível do cidadão dos céus, que entrega a sua vida, as suas ações e reações, a sua fala a Deus. Encontra-se submisso ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue nesta vida, neste mundo, ser manso com as suas próprias forças. Não se aprende isto nas escolas desta vida, deste mundo, não. Nós aprendemos isto com Deus, com Jesus. E é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, nos habilita a vivermos neste nível de Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém, diz-nos Mateus, no capítulo 21, que ele entra sentado num jumentinho. E ele, Mateus, citando o texto de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz: eis aí vem o teu rei, manso, humilde, sentado num jumentinho. Ah, meu querido amigo, como nós precisamos viver como Jesus ensinou e como Jesus viveu. A nossa infelicidade em casa, na igreja, no trabalho, na escola, no mundo, é produto de uma vida na carne, no poder da carne, no poder deste mundo, no poder do mal e não no poder do Espírito Santo de Deus. Precisamos viver submissos ao Espírito Santo de Deus, guiados, capacitados pelo Espírito Santo do Senhor. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz para os seus leitores que nós precisamos estar preparados para dar a razão da nossa esperança, da esperança que há em nós, a qualquer um que venha nos pedir isto, mas precisamos fazer isto com mansidão. A palavra que Pedro usa no grego é a mesma palavra praus de Mateus capítulo 5, versículo 5. Nós precisamos entender isso. Paulo fala sobre isto em Gálatas capítulo 5, versículo 23, que o fruto do Espírito é mansidão. Gostaria de encorajar você a entregar sua vida para Jesus
e a pedir a Jesus que encha o seu coração, a sua mente, do Espírito Santo do Senhor, para que você possa ser manso em casa, com as suas palavras, não agressivo, não violento, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, para que você possa ser manso também na igreja, com as pessoas de uma forma geral, mesmo com aquelas que provocam a sua ira, que você possa falar, agir e reagir no nível de Deus, no nível dos céus, de acordo com a orientação do Espírito Santo do Senhor. Porque assim é que seremos felizes e faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.